A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um no dia de hoje. Vamos ler a palavra de Deus. Hoje, livro de Lucas 19 e o versículo 18. Vamos ler. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. Glória. Nós estamos falando de Lucas porque Lucas era um médico e ele começou a analisar e pesquisar as histórias e acontecimentos do tempo de Jesus. E são relatos verídicos, relatos que aconteceram. Nós temos aproximadamente historiadores falando que foi escrito no ano 30 depois de Cristo, depois da morte e ressurreição de Cristo, foi escrito esse relato. Nós vamos notar que operava naquele tempo muito forte, era dominada pelos romanos, a região da Judéia. Estava sobre o Império Romano, o imperador da época era Tibério César. E este nome, César, ele tem tipo que fosse uma nomenclatura como nos dias de hoje, presidente, senador. Então nós vamos ver que Tibério governou em 14 depois de Cristo a 37. O poder supremo de todas as províncias. Ele dominava toda aquela área. Então nós vamos ver, o sucessor dele era Augusto, que faleceu, e no ano 14, daí assume Tibério César. Existia 12 nomenclaturas como César, mas a Bíblia menciona pelo menos 3. A Bíblia menciona aqui Augusto, no ano 31 a.C., a 14 depois de Cristo, que dá todo o cenário da ressurreição, da morte, da crucificação de Jesus Cristo, e Tibério, de 14 a 37 depois de Cristo, e a Bíblia também menciona de Cláudio, que também tinha o título de César. César era um título da época. Cláudio teve o seu reinado de 41 a 54 depois de Cristo. Foi durante o império de Augusto, antes de Tiberíades, que Augusto que deu início à missão e à trajetória de Jesus Cristo e milagres. Nesse texto que nós estamos enfatizando, nós estamos falando sobre Jesus, quando Jesus mostra para esse pessoal, para esse povo que o segue, que o que acontece naquele momento, naquela região, e o que está, aquele fato, aqueles acontecimentos que aconteceram, é um descobrimento para mostrar que, na realidade, quem é fiel e quem não é fiel. É um descobrimento para mostrar aquele que permanece e aquele que não permanece. Aqui nós temos um relato claro e evidente, mostrando que, mesmo na tribulação, mesmo na angústia, mesmo na dor, mesmo nos momentos mais sufocantes da vida, permanece fiel. E esse texto mostra que o homem não está limitado. O homem, ele tem que estar
no condicionamento espiritual. O que é condicionamento? Quando estar junto, condicionado, atrelado com a presença de Deus. E quando ele tem a presença de Deus, ele faz a diferença. Então, Jesus dá uma ênfase aqui e mostra o Arquelau tomando posse e, mesmo sendo um homem rude, um homem nervoso, um homem que não pensava para fazer as coisas, mesmo assim, ele tinha um propósito definido, que era cumprir a sua palavra. E ele cumpriu. Deu ordens a homens e homens foram fiel, tiveram a oportunidade de não ser fiel, como você vai ver no decorrer do texto, e nós vamos ver que eles foram abençoados pela a sua atitude. E a atitude deles era uma atitude voltada ao posicionamento humano. Mas aqui, Jesus deixa evidente esse relato para mostrar que se você consegue ser fiel ao homem, você consegue se posicionar e ser fiel a Deus. Porque foi Deus que deu os dons, foi Deus que deu os talentos. Então, refere-se a uma moeda, a mina aqui que está se falando, de 10 minas, que fala sobre a obediência, que fala sobre a integridade, que fala sobre o respeito. Aqui nesse texto vai falar sobre 5. Ele foi fiel, e aqui se fala de uma moeda de grande soma e de grande valor elevado. E tem, claro, o seu simbolismo espiritual também, que mostra que ele está atrelado a dons espirituais, está atrelado a talentos naturais e a talentos espirituais, e também está atrelado ao tempo e à oportunidade. Então, Deus mostra para nós que, mesmo com os nossos dons, com os nossos talentos, nós podemos nos desenvolver tanto na área material como espiritual, mas podemos nos desenvolver tanto para a área do mal como para a área do bem. Isso vai do coração do homem. O coração do homem, um coração íntegro, um coração correto, um coração que quer ser semelhante a Deus e quer fazer as coisas agradáveis para Deus. Então nós vamos ver que os talentos são esses, naturais. Um tem, outro pinta, outro constrói, outro conserta carro, outro faz prédio, outro... Cada um tem um talento. E esse talento pode ser desenvolvido tanto para o material como para o espiritual diante de Deus. E a oportunidade e o tempo. Então nós temos uma oportunidade para fazermos, temos uma oportunidade para sermos, temos uma oportunidade para termos a presença de Deus, e também temos o tempo. O tempo está em suas mãos, você decide o que é melhor para fazer com o seu tempo. Haverá tempo para você ser uma bênção, haverá tempo para você se converter, haverá tempo para você mudar a tua mentalidade. Claro que aqui nesse texto, se nós formos cavocar o texto, nós vamos encontrar muitas informações. E mesmo que eu traga todas as informações do texto que está sendo relacionado aqui, amanhã, vou terminar essa gravação, amanhã terá mais informações, porque o mundo ele vai evoluindo, as informações vão chegando e a cada dia mais multiplicando o conhecimento e a sabedoria. E aqui, o número 5, para nós já encerrarmos, ele fala sobre a graça de Deus. 5 significa a graça de Deus, e 5 também tem o nome das letras de Jesus, que é a graça entre os homens. Graça que significa bondade, graça que significa algo que nós não merecemos, mas mesmo assim somos agraciados e abençoados. A graça nos mostra o poder, a graça nos mostra o trabalho de Cristo para nos libertar, e a graça nos mostra a responsabilidade de levarmos direto a Deus. Deus abençoe e que essa palavra possa entrar no teu coração.